Oi, então esse aqui é o projeto que a gente vai construir. A ideia é fazer o jogo da cobrinha. Então a gente tem essa cobrinhazinha de verde que eu estou controlando e toda vez que ele passa pela comida, ele pega essa comida. Ele consegue dar a volta e ele passa pela comida, ele pega a comida. E se por acaso ele encostar no próprio corpinho, o jogo para. Então vamos tentar construir isso daí. Então, no começo eu até pensei em aproveitar o código antigo que a gente tinha da cobrinha e fazer em cima, mas eu pensei, não, vou fazer tudo do zero aqui. Só que é importante que você tenha visto aquele primeiro código da cobrinha, porque eu não vou reexplicar todas as coisas que eu expliquei lá. A gente vai ser uma passagem mais rápida, só com as novas estruturas que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar nas nossas classes. E uma classe que é muito comum em programas de desenho, em código de desenho, é o Vector 2D, tá? O que é que ele representa? Ele representa qualquer coisa que tenha um x e um y. Uma dimensão, um tamanho, uma posição. Então, tudo que tem um x e um y é tratado como um vetor de duas dimensões. Então, para ficar mais fácil de escrever, a gente vai, em homenagem ao pessoal de DD, chamar de VDD. É um vetor de duas dimensões. Então, aqui a gente vai usar aqui o constructor e vai receber um x e um y e vai armazenar isso no x, o x, e vai no y armazenar o y. Ok, então temos um vetor de duas dimensões. O que é que eu vou criar agora? Eu vou criar o tamanho, a quantidade de colunas, como um vector 2D. Então eu vou dizer que o meu size, né, as minhas dimensões na tela, é um vector 2D. Vamos aumentar aqui a tela. É um vector 2D de 7 colunas por 5 linhas. Então, se eu quiser, por exemplo, saber qual é a dimensão em x, seria dimensão.x. Se eu quiser saber a dimensão em y, seria dimensão.y. Então, eu tenho isso. E também eu vou ter que o meu tamanho vai ser 50. Então, agora para criar o meu canvas, isso daqui é o x, vai ser dimensão.x vezes tamanho. E aqui vai ser o y, vai ser dimensão vezes y, ponto y vezes tamanho. E fica aqui a minha tela. Dimensão por dimensão. Bora desenhar os meus quadradinhos. Para desenhar a minha matriz, eu vou precisar de um laço percorrendo todas as colunas e um laço percorrendo todas as linhas. Então, o que a gente vai fazer sempre é criar várias funções auxiliares para cada coisa que a gente vai fazer. Desenhar matriz ou desenhar grid. Para desenhar a minha grid, eu vou fazer aqui embaixo. Bora. Então, meu function draw grid. Eu vou precisar passar por todas as linhas. Então, para cada y, por todas as linhas. Para cada y, começando em 0, y menor do que dimensão.y, y mais. Aqui eu vou passar por todos os y's. Para cada x, começando em 0, x menor do que dimensão.x, x mais. Ok. E agora eu vou ter que desenhar um retângulozinho na posição xy. Como eu vou precisar desenhar outros retângulos em outras chamadas, vamos fazer só uma função para desenhar o retângulo. Function draw rect. Então, para desenhar o meu retângulo, ou a minha célula, como eu gosto de chamar, eu vou precisar de um x, de um y e de uma cor. Então, meu function draw rect. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar no stroke. Como eu não vou usar stroke em canto nenhum, eu vou colocar logo isso no setup. Tá? Aí eu vou definir a cor de preenchimento para essa cor e vou desenhar um retângulo nessa posição. Então, um rect ou um square, que na verdade tem a mesma dimensão, né? X vezes tamanho, y vezes tamanho. E agora eu preciso da bordinha. Para desenhar a bordinha, eu vou colocar tamanho -2. Se eu colocar
todos eles de tamanho, vai preencher tudo e aí eu não vou ficar com borda. Se eu faço um retângulo, um quadrado um pouquinho menor, aí vai sobrar uma bordinha. Então aqui eu vou começar pintando de branco, 255, e aí eu vou pintar todos eles dessa cor. Então eu vou fazer aqui Draw Cell, e aí eu vou passar o X, que vai ser, eu vou puxar de dentro do for, o Y que eu vou puxar dentro do for, e a minha cor eu vou passar aqui de ciano, só para a gente testar. Então vamos ver aqui. Então, todas as vezes que o teu código travar, que você achar que a culpa é do P5, provavelmente é um loop infinito. E a gente tem bem aqui, ó, meu X nunca aumenta. Então, X mais. Ok. Tá de ciano, tá muito feio. Vamos colocar uma outra cor aqui. Normalmente é ruim colocar as variáveis, assim, os valores diretamente. Então, a gente pode criar uma variável aqui, seja grid color, que vai ser, por exemplo, 250, que aí vai ser uma corzinha escura. E aqui eu vou chamar ele de grid color. E se eu precisar mudar, basta eu mudar bem aqui. Então temos a nossa grid. Agora vamos fazer a comida. Vou criar aqui as variáveis da comida, seja food position, que vai ser um novo vetor de 2 dimensões. Vou começar no 2 e 2. E aí seja food color, vai começar com um red. Tá? Se você quisesse criar uma cor mais complexa, você precisaria só declarar a variável aqui. E aí você, aqui no setup, você inicializaria a variável. Food color, recebe color, e aí você passa a cor que você quiser. 255, 80, 120, certo? Você não consegue fazer isso aqui fora porque o P5 não foi inicializado, então a função color ainda não está disponível. Você pode criar a variável, você inicializa ela aqui. Como eu não quero que ele seja um quadrado, eu vou criar uma nova função para desenhar círculos. Então, ó, o meu desenhar círculo, também XY cor, vai inicializar com a cor, vai passar, ao invés de criar um square, vai criar um circle. Só que diferente do square, o círculo ele pensa no centro, o square ele pensa na ponta. Eu posso dizer para o círculo pensar na orelhinha também, colocando aqui um ellipse mode para corner. Então agora ele vai pensar da mesma forma que o quadrado pensa, né? Pensando na orelhinha. Então, para desenhar a minha comida, eu vou dar um draw circle. E em qual posição? Vou fazer assim, fica tudo em funções. Desenhar comida. Como é que vai ser a minha função? Function draw food. Vai ser draw circle. Quais são as posições? O que é que ele espera? Um X, um Y e uma cor. Então, cadê o X da comida? Está em food posição.x. Cadê o Y? Food posição ponto Y, e cadê a cor? Food cor. Então vamos ver aqui. Foi que a gente escreveu de errado. Food cor não está definido. Tá, então não é food color, é food cor. Beleza. Tá aqui nosso círculo. Bora fazer a cobrinha agora. Então, para a cobrinha, eu vou fazer a função de andar um pouquinho diferente da outra. Então vamos criar aqui primeiro a cobrinha, snake. Snake vai ser, vamos começar com um único elemento. Uma posição que vai começar no 4, 4. Tudo bem? Ela vai começar no 4, 4 e ela também vai ter uma direção. A direção também vai ser um vetor. Ele vai começar não andando em 0 em x, mas o y vai ser para baixo. Então, 1 em y.
Então, começa na posição 4, 4, bem aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Botar aqui 4, 3. Vai começar bem aqui, indo para baixo. Então, primeiro passo para ele já é aqui, indo para baixo. Tá? Então, tá aqui a minha posição da cobrinha e a minha direção da cobrinha. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a função desenhar cobrinha. Function draw snake. Como eu só tenho um elemento, eu vou chamar o draw célula, tudo bem? Que é esse daqui. E vou passar a posição da cobra e a cor da cobra. Então, por enquanto, a cobra também vai ter só uma cor. Seja cor. Snake cor. Posição da cobra vai ser um green. Cobrinha verdinha. Então, para desenhar a cobra, eu vou passar snake.x, snake.y, snake color. Vou passar a cor para lá. E aqui na minha função draw, depois de desenhar a comida, eu vou desenhar a cobra. Então, já deve ter uma cobrinha na tela. Snake cor, deve ter usado. Beleza, está aqui o meu quadradinho da cobra. Agora a gente precisa fazer a cobrinha andar. Ao invés de fazer ele andar diretamente mudando a posição dele, o que a gente vai fazer é uma função que calcula a próxima posição. Ou seja, para onde ele tem que ir. Essa função vai ser importante porque seja quando ele for pegar a comida ou quando ele bater no corpo, eu tenho que prever, né, saber que ele vai bater antes que ele bata. Então a gente vai fazer uma função assim, ó, function próxima posição. Qual é a próxima posição? O x da próxima posição é o x da cobra somado com o x da direção e o y da cobra somado com o y da direção. Lembra, né? A gente fazia snake.x mais direção.x, snake.y mais direção.y. Foi isso que a gente fez no outro. Então, isso daqui é a próxima posição da cabeça. Então, como eu não quero alterar a cobra diretamente, eu vou criar um novo elemento e colocar esses valores dentro. New VDD, ó, vou criar um novo pacotinho. Quem vai ser o x desse novo pacotinho? Snake.x mais direção.x, snake.y mais direção.y. Por quê? Porque eu não quero alterar o valor que a cobrinha está. Eu quero gerar uma nova posição. Tá? Então, supondo que ele não desse loop, isso daqui seria suficiente. Só que como ele vai dar o loop, eu vou consertar isso daqui. Então, eu vou chamar de próxima isso daqui. E agora eu vou consertar o próximo de acordo com as regras que a gente viu. Ó. Se o x da próxima for igual a -1, então eu tenho que consertar, né? Ele não pode ser -1 que ele saiu para a esquerda. Eu tenho que jogar ele lá para outra banda. Então, próxima.x recebe o limite, limite.x -1. Joguei ele para outra banda. Se próxima.x agora tiver saído da tela, foi igual a limite.x, eu vou voltar ele para o zero. Próximo.x recebe 0. Mesma coisa para o y. Mesma coisa para o y. Se o y for -1, então é porque ele saiu por cima, eu vou jogar ele lá para baixo. Limite y -1. E se ele tivesse saído da tela, por baixo, eu vou jogar ele para cima. Mesma lógica que a gente fez lá embaixo, eu poderia colocar else if aqui em todos eles, porque não tem perigo de todas essas coisas acontecerem. Ou vai acontecer uma, ou vai acontecer outras. Então, tô deixando assim alinhadozinho, só para ficar mais fácil da gente entender a relação. X com x, tá vendo? Ó? X com x, y com y. Opa, faltou um aqui. Y
com Y. Fica até mais fácil de fazer os testes. Depois disso, eu consertei a próxima posição, ou seja, se a próxima posição era fora do vetor, fora da matriz, eu ajeitei ela dentro da matriz. E aí eu posso retornar a próxima posição. Por que essa funçãozinha é importante? Porque é com ela que a gente vai fazer a cobrinha andar. Então depois vou fazer aqui snake walk. E agora vamos fazer a nossa cobrinha andar. Function snake walk. Tá vendo que tem função para tudo, né? Pois é, para ser desse jeito mesmo. Então, como eu não quero colidir com cobrinha, com corpo nem nada, eu só quero que ele ande. Ou seja, eu vou calcular a próxima vai ser a próxima posição. Próxima posição aqui da cabeça, né? E aí, como eu só tenho, a minha cobrinha é só uma, então simplesmente eu vou fazer snake receber próxima, porque eu só tenho um. Então eu calculo a próxima e troco, calculo a próxima e troco, calculo a próxima e troco. Não é limite na linha 41. Foi que eu... Dimensões, não chamei de limite, chamei de dimensões. Ah, tá muito rápido. Bora consertar o timer. Vamos criar aqui um timer. Seja timer e seja speed. Então o timer ele vai aumentar a cada frame e speed vai ser a velocidade do meu bonequinho. Ou seja, a minha cobrinha só vai andar toda vez que o timer estourar. Então se frame count, que vai contar os meus frames, isso eu expliquei no outro vídeo, for maior do que timer mais speed, então eu zero, né, igualo o timer recebe frame count e faço a cobrinha andar. Então quanto menor esse número aqui, mais rápido ela vai andar, e quanto maior esse número, mais devagar ele vai andar. Como o speed era 0, ele era instantâneo, né? Então vou colocar aqui para andar a cada 10 frames. Se eu quiser que ele ande a cada 20 frames, a cada 30 frames e por aí vai. Vou deixar aqui com 20 frames, tá? Então tá aqui o nosso código. Se isso acontecer, né, a cada 30 frames, eu ajusto o timer e faço a minha cobrinha andar. Vamos controlar aqui a nossa cobrinha. Como o que importa são as vezes que eu toco no teclado, independente de eu segurar ou não, vamos ter que implementar aqui a função keyPressed. Function keyPressed. E aí eu vou fazer um teste se eu estou clicando para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. If keyCode é igual a left arrow. Se eu clicar para a esquerda, então direção.x recebe -1 e direção.y recebe 0, que a gente fez na semana passada. Se keyCode for igual a right arrow, direção.x recebe 1, direção.y recebe 0. Else if keyCode for igual a up arrow, direção.x recebe 0, direção.y recebe -1. Se keyCode for igual a down arrow, direção.x recebe 0, direção.y recebe 1. Vamos testar. Ok. Cobrinha tá andando já.
Para a gente fazer a cobrinha andar, a gente tem que entender um pouquinho da lógica das posições. Então, vamos imaginar que eu tenho 3 gominhos. O primeiro deles está no x3, o próximo está no x4 e depois no x5. Os 3 gominhos e ele está indo para a esquerda. Isso daqui seria a cabeça. Se ele está indo para a esquerda, a próxima posição, a cabeça vai estar na posição 2. Esse carinha que era o 4 vai pegar esse valor, vai ficar 3. E esse carinha que era o 5 vai pegar esse valor, vai ficar aqui na posição 4. Então, toda vez que ele anda, esse pega o valor desse, esse pega o valor desse e esse pega um novo valor. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o novo valor, colocar na frente do vetor de posições e excluir o último. Então, é como se a cobrinha sempre, entenda, em termos de posições, assumisse uma nova posição e perdesse a última, assumisse uma nova posição e perdesse a última. Então, é isso que a gente vai fazer. Então vamos reconstruir agora pensando em vetor. Então, a minha cobrinha não vai ser só uma posição. Minha cobrinha vai ser uma lista de posições. Vou começar com 2 gominhos só para a gente ver o comportamento. O primeiro é x4, y3 e o segundo vai ser o x5, y3. Então, new vdd x5, y3. Então, o primeiro vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, e o outro vai ser x5. Então, eu vou começar com essas duas posições aqui. E eu vou colocar ela indo para a esquerda. Então, para a esquerda vai ser x menos 1, y0. Vamos ver onde é que a gente vai precisar modificar para isso aqui funcionar. Primeira coisa que eu vou ter que modificar é andar. Para andar, eu vou descobrir quem é a próxima posição. Beleza. Vou colocar a próxima no começo da cobra. Então, vai ser snake, ponto, colocar no começo, unshift, próxima. E agora eu vou tirar o final da cobrinha. Snake, ponto, pop. Coloquei no começo, tirei o final. Bora agora desenhar a cobra. Está aqui a função desenhar a cobra. Antes eu desenhava só uma célula, agora basta eu desenhar todas as células. Para cada posição de snake, fora indexado, eu vou desenhar agora posição.x, posição.y, e por enquanto eu tenho uma cor só, depois a gente modifica. Desenhar comida não muda, desenhar grid não muda, desenhar célula não muda. Vamos ver se a gente já tem aqui. Pronto. Bom, se acabou, não foi para canto nenhum. Porque faltou a gente calcular a próxima posição. Para calcular a próxima posição, eu estava pensando aqui apenas no snake como se fosse um elemento só. Só que não é. A próxima é baseado no snake 0x snake 0y. Porque como é um vetor, eu tenho que pensar agora no vetor. Então, eu vou pegar o primeiro elemento, que é a cabeça, e vou fazer ele andar nessa direção. O primeiro elemento do y e vou fazer ela andar nessa direção. Então, vamos ver agora. Pronto, está aqui ela. Limite não está definido. Não é limite? Não, é dimensão. Sempre esqueço errado isso daqui. Dimensões da tela. Speed. Eu escrevi speed em algum lugar. Speed 20. Ah, já existe um nome chamado speed. Então vamos trocar speed para velocidade. E aí lá na função draw a gente conserta.
Ok, tá aqui nossa cobrinha com 2 elementos. Agora eu quero que ele cresça quando ele chegar da bolinha. Para ficar mais fácil de fazer a nossa conta, a gente vai construir um método que verifica se duas posições são iguais. Então, vamos fazer aqui function iguais. Se as posições A e B forem iguais, é porque A.x é igual a B.x e A.y é igual a B.y. Tudo bem? Então a gente tem que A é um vetor de 2 dimensões e B também é um vetor de 2 dimensões. Só tendo que dizer que é uma notação para dizer o tipo de variável. E aqui o meu retorno é um booleano. É um booleano, dizendo se for igual. Então agora eu tenho como testar se duas posições são iguais. Qual vai ser a minha lógica? Se a próxima posição for a comida, então eu vou adicionar a comida no corpo da cobrinha, na frente do corpo da cobrinha, e vou gerar uma nova comida. Então bora lá para a função andar. Compactar tudo aqui para ficar mais fácil de a gente chegar. Andar. Calculei o próximo e vou fazer um teste. Ué, eu não posso fazer isso daqui não, tá? Se próximo for igual a food pos. Por quê? Porque são 2 objetos. Então eu vou usar o meu método que eu fiz. Se são iguais próximo e food pos, se as duas são iguais, então essa que está a comida vai ter que entrar no corpinho da cobra. Então eu vou fazer com que, tá vendo isso daqui que eu fiz aqui? Eu vou fazer aqui, snake.unshift, a posição que está a comida, food pos. Então nessa rodada a cobra ganha mais um gominho, que é o gominho onde está a comida. Se não, aí ele só anda. Porque aí nessa rodada a cobrinha não vai perder um rabinho, ele vai só ganhar uma nova posição. E aí eu tenho que gerar uma nova comida. Então eu vou chamar aqui generate new. Eu já tenho um método para gerar comida, né? Tenho não, tenho método não, vou criar. Se por acaso o próximo for a comida, ele incorpora a comida, eu vou chamar generate new food. Então bora aqui criar function generate new food. O que é que gerar nova comida vai fazer? Criar um novo objeto para a comida, porque esse objeto aqui foi jogado para dentro da cobrinha, essa posição. Então food pos recebe new vdd, um novo objeto. Ué, mas qual é a posição dele? Preciso gerar uma posição que seja entre 0 e o limite. Então, como eu preciso de números que sejam inteiros, vou converter para int, chamar um random entre 0 e dimensão ponto x. E aí para o y vai ser a mesma coisa, int random de 0 de dimensão ponto y. Então toda vez que ele passar em cima da comida, eu vou gerar uma nova comida, um novo objeto comida na nova posição, porque o objeto antigo foi jogado para dentro da cobrinha. Beleza? Tá ok. Por enquanto eu tenho uma cor só para comida, que nunca muda, e uma cor só para cobrinha, que também nunca muda. Qual vai ser a minha lógica aqui? Eu quero fazer com que cada comida tenha uma cor diferente e toda vez que a cobrinha come essa comida, ele não incorpora apenas a posição, mas também a cor do elemento. Então se eu tenho aqui 4, 5, 6 e ele está andando para a esquerda, a próxima posição vai ser 3, 4 e 5, ok? Mas se as cores eram verde,
verde e azul, mesmo que essa daqui mude, vai andar de novo para a esquerda. Eu continuo com verde, verde e azul, vai andar de novo para a esquerda. Aqui vai ser 1, 2, 3, mas é verde, verde e azul. Então eu vou deixar paralelo, né, ao vetor de posições um novo vetor, que vai ser o vetor de cores, onde cada gominho vai ter uma cor, a sua própria cor. Então bora implementar. Antes eu tinha uma única cor, tá vendo aqui, ó, snake cor, só que agora ao invés de ser um elemento, vai ser um vetor. Depois a gente vai ter que mudar esse nome aqui, porque é importante que vetores tenham nomes que representam multiplicidade, né, quantidade. Então bora ver onde é que eu tinha snake cor para trocar isso. Snake cor eu utilizava aqui para desenhar a cobra. Para desenhar a cobra eu fazia para cada posição da cobra, desenhava snake cor. Não vou fazer isso mais. Como eu preciso andar ao mesmo tempo no vetor de posições e no vetor de cores, agora eu vou precisar de um índice aqui. Então eu vou começar o seguinte. Seja i começando em 0, i menor do que snake.length e mais. Então agora a posição, vou tirar do vetor, vai ser snake na posição i.x, aqui também vai ser snake na posição i.y e aqui vai ser snake cor na posição i. Então eu estou andando ao mesmo tempo com os dois vetores, que é ponto e vírgula. Estou andando com o vetor de posições e andando com o vetor de cores. Então vou começar só com um, já que comer já está funcionando. E toda vez que ele comer, ele tanto vai adicionar a nova posição, como também a cor. Então vamos lá ver onde é que ele estava comendo. Estava comendo bem aqui. Se eu chegar na posição da comida, então eu vou absorver, tá vendo, ó? Snake vai absorver a posição da comida, snake cor também vai absorver a cor da comida, food cor. Então no vetor de posições eu tenho o vetor de comida e no vetor de cores eu também tenho a comida. E aí quando eu gerar uma nova comida, eu vou também gerar para ele uma nova cor. Food cor recebe color random 255 random 255 e random 255. Tá aqui. Toda rodada eu tenho uma nova cor e uma nova posição. Agora a gente tem dois problemas que a gente resolve num golpe só. Primeiro, eu tenho que impedir que a nova comida seja gerada numa posição em que a cobrinha já está. E segundo, eu tenho que dar um jeito de quando a cobrinha bater no próprio corpo, o código parar. Então eu tenho que identificar se uma posição está ou não dentro do corpo da cobra. Então a gente vai criar um código para isso. Vou chamar de function hit se acertou a cobra. Eu quero saber se uma posição está batendo com o corpo da cobra. Para isso eu vou precisar percorrer todos os gominhos da cobra, saber se essa posição é igual a qualquer um desses gominhos. Então fazer um laço para cada elemento de snake. Se, lembra como é que a gente compara duas posições, né? Se iguais elemento e posição, então eu vou avisar que eu encontrei. Ó, fiz o meu laço percorrendo elemento por elemento, elemento por elemento. Essa posição é igual a esse elemento? Se for, retorna true.
Você não vai colocar o else aqui, tá bom? Porque você só sabe que não é igual a ninguém se o for acabar e ele não entrar nesse if. Então, se o for acabar, significa que ele não bateu em nenhum dos gominhos. Agora sim você pode dizer, olha, não bateu em nenhum dos gominhos, então essa posição não acerta nenhuma das posições da cobra. E aí, com essa função, o que é que eu vou utilizar? Na hora que ele for andar, eu vou fazer os seguintes testes. Próxima posição. Essa posição é igual a comida? Se for igual a comida, beleza. Se não, eu vou ver essa posição. Se essa posição acerta o corpinho da cobra, então, hit snake, essa posição. Essa posição, se ela acerta o corpinho da cobra, então eu vou parar logo o meu código aqui. No loop. Acabou-se a brincadeira. Se não, aí o código continua. Se você preferir, né, ficar mais legível para você, você pode quebrar assim, né? Se é igual a comida, eu faço isso. Se não, se é igual ao corpo da cobra, se essa posição bate no corpo da cobra, você joga a posição para dentro de hit snake. Hit snake vai percorrer cada um deles para saber se é igual ao corpo. Se for, acabou-se o código. Se não, você anda. Nem é a comida, nem é o corpo, então a gente anda para testar. Digitei alguma coisa errada. Ela está usando próximo, não está usando pós. Próximo. Vamos ter um corpinho agora. Pronto, bati no corpinho, cliquei para trás. Na hora que eu cliquei para trás, bateu no corpinho, ele travou meu código. Para nunca gerar uma comida aonde a cobra já está, a gente vai usar a mesma função. Só que a gente vai usar ela bem aqui, ó. Tá vendo que isso daqui gera uma nova comida? Então, eu não sei quantas vezes eu vou ter que tentar, mas eu vou tentar várias vezes. Então, sempre que você não sabe quantas vezes vai ter que tentar, você pode fazer um laço infinito, ó. Vou ficar tentando criar aqui uma nova posição para comida. Ó, gerei uma nova posição aleatória para comida. Como é que eu sei se ela acerta o corpo da cobra? Se hit snake, né, acerta a cobra, food pose. Se isso daqui acertar a cobra, o que é que eu faço? Nada. Mas se não acertar a cobra, aí eu saio do meu laço. Tá vendo? Ó? Faça para sempre. Gera uma posição. Se não acertar a cobra, eu saio. Isso é a mesma coisa de a gente fazer um do while, né? Faça. Outra forma de fazer o nosso laço infinito. Faça. Só que aí a lógica fica ao contrário. Enquanto. Olha como é que é a construção. Outra forma de fazer um laço infinito. A condição fica depois. Ó. Faça isso daqui. Continue fazendo enquanto essa posição acertar o corpo da cobra. Gera uma posição. Poxa, acertou o corpo da cobra. Eu me mantenho aqui preso nesse laço. Bora jogar aqui. Eu não sou tão bom assim não na cobrinha. Ah, acertei o corpo da cobra, mas a gente viu que não casou com nenhuma posição. Então é isso, pessoal. De mais aí ficou faltando só colocar o contador aqui em cima. Mas você pode fazer que nem o outro vídeo. Toda vez que ele bater no corpinho da cobra, né, você incrementa a contagem. Esse código é um código complexo, tá? Mas é legal para a gente ver a importância. Olha o cara passando de moto aqui. Do uso das listas, como foi que a gente fez para utilizar as listas e principalmente a lógica de separar tudo em funções. Isso daqui só vem com muita prática,
Tá? Se a gente fosse olhar a nossa função draw, ó, como é que ela ficou simples. Desenhar o grid, desenhar a comida, desenhar a cobra, andar na cobra. O andar da cobra faz o teste da comida, do hit e do andado, né? E aí a gente tem todas as outras pequenas funções. Se a gente prestar atenção, a cada função faz uma coisa pequenininha. Um laço, um teste, um for, certo? E aí cada função faz um pedacinho pequenininho e a gente tem uma lógica legal. Fica mais fácil de manter o código assim e de acrescentar novas funcionalidades. Então, valeu aí, um abração.